Para acompanhar o conteúdo, aperte no botão de inscrever-se. Deixe sua curtida e ative o sininho. Você quer trabalhar com o YouTube e aumentar sua renda? Me chamo Paula Gregório do canal Cortes do Smallcast e nos primeiros meses pude crescer e ganhar visualizações necessárias para lucrar. Dentro desse curso você vai ganhar um conhecimento aprofundado sobre como gerir e ranquear seu canal. E mais, você não ganha somente com a monetização do YouTube, aprenda a trazer outras formas de monetização para seu canal. Clique no link da descrição. Isso, Vamos ao como nosso... a gente começa? Vamos começar pelo o mais importante. Quando você fala na área imobiliária, eles falam que o mais importante é localização. Localização. Tá. Você fala com um americano que trabalha com real estate, o cara fala location. Tipo, qual é o lugar? O que mais importa quando você vai comprar um imóvel, um terreno, você está na área imobiliária, o que é? O lugar. Então, onde que é o lugar? Vamos começar. Onde está o Brasil? O Brasil está localizado, cadê minha caneta? Tá aqui, na América do Sul. E onde é a América do Sul? Primeiro, se a gente olhar para o mundo todo, né, percebe que tem uma concentração de território. Uma massa de terra aqui. Isso. Tá um pouco mais... Não, tá ligada com isso daqui. Mas esse cara aqui, a Austrália tá separado. Não, é uma continuidade. Exato. O mundo inteiro tá concentrado aqui. E aí tem só um pedaço separado, que são as Américas. Que é uma faixa de terra gigante, mas que ela está desconectada do resto do mundo. Por isso que ela foi descoberta depois, né? Por isso que ela passou um isolamento gigante no tempo, sem ninguém achar que esse lugar existia. E aí, ela tem duas partes. E repara que a parte do norte... Ela não está quase conectada com a do sul. A conexão é para uma faixa estreitinha. A gente chama isso daqui de istmo. Um rabicho. Isso. Né? Que é um lugar muito pequeno, muito difícil de você transpor. Quase que não se conectam. E isso faz esses dois lados serem absolutamente separados. O início desse continente, lá atrás, na formação geológica da Terra, ele estava conectado com a África, né? Exato. E aí ele saiu, e nesse caminhar aqui, essas placas tectônicas, elas bateram. E aí deu origem a uma formação muito importante da América do Sul, que é uma cadeia de montanhas. Que fica aqui, né? Isso. Que é a maior... a mais longa cadeia de montanha no outro mapa, depois eu vou trazer. Ela continua por aqui também? Ela termina aqui na Venezuela. Tá. É a mais longa cadeia de montanhas do mundo. Mais longa, maior em extensão. E a segunda mais alta. Só perde para o Himalaia. Ali na Ásia, as montanhas da Ásia. Então, e essa cadeia de montanhas, esse choque deu origem a isso. E há outras duas características geográficas muito importantes desse espaço aqui. A primeira delas é que dali, do alto dessas montanhas, nasceram um monte de rios. E esses rios vão criar uma grande quantidade de água aqui nesse continente de baixo. Além disso, ela criou planaltos, né, muito altos, que são os altiplanos. Também vou falar deles mais para frente, que são onde estão localizadas cidades aqui, capitais importantes desses países, inclusive as capitais mais altas do mundo. Exato. Porque são muito altas essa montanha. O que mais que a gente tem sobre o continente das Américas? Onde a gente está? A América do Sul está localizada no Atlântico Sul. Por quê? Nós temos as latitudes, né? Que são as linhas horizontais que cortam a Terra, e aí você tem eixos importantes de latitude, como o Equador e os trópicos. E aí, olha onde o Equador está cruzando aqui. Ele está cruzando exatamente na ponta de cima da América do Sul. Então, basicamente... Aqui é o lugar onde o Sol está mais próximo, né? Onde tem um calor maior. Isso. A parte mais achatada da Terra. Exato. E o que acontece, então? Esse território, ele é quase que a sua totalidade um território do hemisfério sul. Exato. É um continente do hemisfério sul. Primeira característica. Está mais baixo até do que a África, né? Bem mais baixo. Olha aqui. Olha como ele vem para cá. E ele está na mesma história das latitudes, faz ele ficar dentro dos trópicos. E aí nós temos o trópico de Câncer e Capricórnio. Essa faixa aqui, ela é importante. Por quê? Porque as latitudes determinam clima. E clima é um dos fatores super impactantes na vida das pessoas.
em vários aspectos. Já vou voltar para o clima. Agricultura, performance humana, produtividade. Então a gente tem vários estudos que mostram que você comete mais erros cognitivos no calor. Você tem mais acidentes de carro, provavelmente por erros cognitivos quando está mais quente. Humor. Você perde, você transpira, você fica mais cansado. Você precisa repor aquela água que você perdeu. O que mais que você tem? Você tem estudo que mostra que lugares onde é muito quente, você não consegue aprender tão bem. E aí eles fizeram estudos nos Estados Unidos, em Boston, com salas com ar-condicionado no verão e sem ar-condicionado. A diferença da capacidade de aprendizado dos alunos onde tinha um ar-condicionado e não tinha. Ar-condicionado, por exemplo, não é um instrumento de luxo, é um instrumento de sobrevivência em vários lugares do mundo. Você perguntar nos Emirados Árabes o que é a coisa que eles mais cobiçam, 65% da resposta, em primeiro lugar, é ar-condicionado. Óbvio, né? Você está no meio de um deserto, como é que você vai construir uma cidade, uma vida ali? E você tem efeito em educação, efeito cognitivo, e você tem um efeito na produtividade do ser humano. Então, calor muda como que você vai ser produtivo. E assim, é muito difícil, né, nas ciências sociais você isolar as variáveis. Não é que eu vou para um laboratório, tiro o calor e testo o que acontece com essa civilização. Não dá para fazer isso. Mas eu posso comparar a civilização de lá com a daqui. Mas eu vou falar, mas aquilo ali tinha outra realidade geográfica, tinha outro rio, tinha outra riqueza, teve outra história. Então não dá para você comparar coisas diferentes. Só que hoje nós estamos conseguindo testar isso e medir. Porque tem estudos muito interessantes sobre mudanças climáticas que estão pegando um mesmo país, com a mesma história, com a mesma cultura, com o mesmo estágio de desenvolvimento, e vendo as alterações de temperatura e medindo a produtividade das pessoas. E o resultado é, todos os lugares que você esquenta, a produtividade cai. Olha só. Inclusive, eles chegaram até uma temperatura ótima de produtividade, que é 13 graus. Qualquer coisa, 13 graus é o pico da produtividade, qualquer coisa acima disso começa a cair a produtividade. Para baixo também. Para baixo também. Tá. 13 graus é o lugar, é o topo do pico da produtividade. Em outros lugares eles falaram, pode ir de 20 a 23 e tal. Mas assim, é interessante que eles estão conseguindo isolar uma variável por causa da discussão das mudanças das temperaturas. Exato. Independente do que as pessoas acham sobre isso, eles estão medindo. Então, clima faz toda a diferença. Isso vai dizer muito quem nós somos. Não só por isso, porque aí tem um dos axiomas mais contestados e mais potentes, talvez, que não é um fato, mas é uma correlação de explicação do mundo. Não temos nenhum país desenvolvido tropical no mundo. O que é um país tropical? Que está nos trópicos. Esta faixa aqui é a faixa dos trópicos. Não existem países desenvolvidos nessa faixa. São todos. Não é. Bom que você trouxe. Todo mundo traz a Austrália. Então vamos focar na Austrália. Tem que botar aqui no mapa. Okay. Vamos trazer ela um pouquinho mais para cá. Aí. O que a gente tem aqui na Austrália? A faixa de clima, ela nunca é precisa junto com a linha do trópico. Por quê? Porque você tem outras variações de altitude e tal. Você tem um monte de outros fatores. Até o inclusive dos ventos. Né? Você tem muitas coisas que alteram um pouco. Por exemplo, os países aqui dos Andes, por que eles estão nessas altitudes absurdas? Para lidar com o calor. São lugares melhores, mais habitáveis do que você tá dentro da floresta amazônica. Exato. Então, existem outras métricas de olhar temperatura, que são outras escalas que são mais precisas. E aí colocam mais ou menos a Austrália, a parte tropical da Austrália, aqui. Tá. Essa parte aqui de cima só. E aí eu te pergunto, onde estão as grandes cidades da Austrália? Tudo para baixo, né? Tudo para baixo. Onde? Tudo aqui, ó. Sydney, Melbourne. Você tem só a terceira maior cidade, Adelaide, Sydney, Brisbane, que eu acho que é a terceira, que ela tá na zona tropical ali, ela é subtropical, mas o resto são todas aqui embaixo. E é só um pedaço pequeno da Austrália que está lá. Então, percebe? A Austrália está embaixo aqui,
A parte que importa, isso daqui é um grande vazio, né? Aliás, esse meio todo é um grande vazio. Então, não dá para dizer que a Austrália é um país tropical. Então, mas aí não tem outro. Tem umas ilhazinhas. E aí a gente pode olhar. Taiwan é uma delas, ó, tá aqui. Então, tá no limite, né? Você tem Hong Kong e você tem Singapura também, que tá aqui, que é no Estreito de Malaca. Mas são ilhas minúsculas. E todos esses outros países são países em desenvolvimento. Eles, naquela corrida inicial, da analogia da corrida que eu expliquei, eles ainda não conseguiram se desenvolver. Isso quer dizer que eles não vão conseguir? Vão conseguir, alguma hora. Mas se eles não reconhecerem o obstáculo que eles têm e trabalharem exatamente com essa geografia, talvez eles não consigam. Eu vou mostrar vários exemplos que o Brasil reconheceu isso e trabalhou e alterou. E isso virou uma vantagem para o Brasil. Mas tem muitas outras partes que a gente ainda não reconheceu. Então, esse é o primeiro elemento do clima. O que mais que o clima traz para o Brasil? Não é só na questão da produtividade que ele afeta. O solo. Exato. O solo do clima tropical é muito ruim. E as pessoas têm uma ideia, mas tem tantas plantas, tantas florestas, como é ruim. As plantas, elas absorvem os nutrientes de outro lugar, e elas estão acostumadas com aquele solo, mas ele é um solo pobre, porque ele não consegue reter os nutrientes. Tem muita chuva, muita água, o solo não é argiloso o suficiente para reter os nutrientes. Então ele não tem nutrientes. Tem muita lavagem constante. E como é muito quente, tudo que cai, né, que apodrece, galho, flor, animais, ele se decompõe muito rápido também. Então não fica ali. Então as plantas nesse lugar, né, numa floresta, elas aprendem a capturar seus nutrientes de outro lugar. E aí tem a questão da acidez também. Então, sei lá, a gente mede um solo em acidez de 0 a 14. 14 sendo o menos ácido. Então, o 7 sendo neutro. E abaixo disso, sendo ácido. O que é um solo ruim. Porque quando você desmata, ele não vai durar pouco. Ele não vai absorver nada. Certo. E aí, por exemplo, um tropical, a gente vai dizer que ele é 5. É um solo 5 nessa escala. Então, ele é um solo bastante ácido. E aí a questão do nutriente, nós também temos uma escala que vai de 0 a 50. 50 é uma argila que retém todos os nutrientes, é quase que uma pedra, que todos os nutrientes estão retidos, e o 0 é nada. A bacia do Orinoco, aqui na Venezuela, que é no meio da floresta amazônica, ela é 1. Ou seja, baixíssimo retenção de nutrientes. Solo é ruim. O que mais que o clima tropical traz de problema? Um problema que nós vivemos nos últimos 2 anos. Doenças. As doenças tropicais são únicas e não foram erradicadas e são um problema só dos países tropicais. As doenças por causa do clima e da vegetação? Tem doenças específicas tropicais. Quais? Malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya. São todas doenças tropicais. Mas malária é esse problema? É esse problema. Hoje, nós temos 240 milhões de pessoas na África que são contaminadas com malária. E morrem 700 mil pessoas ainda, 500, 600 mil pessoas por ano. Ainda morre muita gente. Isso. Agora veio uma vacina. Nesse último ano começou a se testar uma vacina, só que vai custar bilhões de dólares para vacinar, para levar para todo mundo e experimentar ainda a vacina. E a malária afeta toda a área tropical. Hoje a situação da malária no Brasil está muito mais contida. Mas lembra? Copa do Mundo, né? Olimpíada, não sei se foi na Copa, acho que foi na Olimpíada, a história do Zika. E aí o desespero. Eram mulheres grávidas que corriam risco de vida para o feto por causa do Zika. Olha, no século XXI. E assim, quem não entende a força da doença, não entendia até ter vivido a pandemia. Exato. A pandemia tá claro o que uma doença faz. Goste ou não goste, ela destrói economicamente, ela tira vidas, ela acaba com tudo. A destruição é massiva, então doença não é pouca coisa.